A célula é o conjunto. Nós mostramos uma figurinha da célula, né? Aquela célula lá, pretinha, que tinha uma bolinha, que era um vírus. E a célula a gente descreve com duas partições. Essa linha que divide uma partição superior, que fala de metabolismo e de ambiente, e uma partição inferior, que fala de memórias e proteínas. Na parte superior, metabolismo significa que a gente tira coisas do ambiente. Então, é essa setinha entrando matéria para dentro da célula. Aqui você produz transformações, faz relações com o ambiente. Dessas transformações vão restar alguns resíduos que a gente expele. Então, o metabolismo é esse processo de entrar, transformar e expelir resíduos. Isso se faz em relação com o ambiente. Mas aqui surge um problema de nossa interação com o ambiente, que é a gente tira insumos do ambiente e a gente devolve resíduos para o ambiente. Então, em vez da gente ser só autopoético, a gente é também lixopoético. Nós somos produtor de lixo e nós somos, essencialmente, isso não é nenhum defeito, porque essencialmente é assim, metabolismo obrigatoriamente degrada o ambiente, altera o ambiente, transforma o ambiente. Onde a gente vive vai ficar cheio de lixo mesmo. A gente precisa aprender a cuidar disso, porque a gente achava, tempos anteriores, que a Terra tinha condições de se livrar desses lixos que a gente faz, e hoje a gente vê que não tem. A gente vê que já entupiu a Terra. A outra parte é essa parte interna, que tem as memórias e as trabalhadoras dentro da célula, que são as proteínas, e isso vai interagir com o ambiente através de metabolismo. Metabolismo eu coloco aqui nesse círculozinho, que é tirar coisa de um, produzir o outro, e o outro produziu um, e isso interagindo com o ambiente, nós podemos fazer a parte de memória, a parte das estruturas que constituem a célula, e o terceiro elemento é o metabolismo. Então, nós temos aqui o triangulinho dos três, né? A origem, nós já falamos, que é a origem, que é as maquininhas de fazer proteína. Depois apareceu um código, porque nós somos específicos. O código é que nos dá condições de interagir e com especificidade com o ambiente. Eu posso falar português e um que não fala português não vai me entender. Então, a minha comunicação é específica desse sentido. Proteína também faz uma comunicação especial com o ambiente. Ele só tira algumas coisas de lá, que são aqueles gases de efeito estufa, para produzir suas próprias coisas. Então, esse aqui é um sistema. As duas partes. Uma é a memória, que é a parte conservadora, e aqui uma parte evolutiva. Nós sempre temos isso, a conservação e a evolução juntos. Não pode ter só evolução sem conservação, porque senão você perde a memória, você perde o sentido. Ficar só evoluindo e inventando coisas, você perde o chão. E você precisa ter o chão da conservação, que é o que te permite evoluir sem perder a base. E aqui nós temos esses dois elementos que produzem o metabolismo, e eles são construídos sempre em interdependência um do outro. Um depende do outro como memória, o outro depende do um como proteína, são as enzimas que realizam o processo. Isso a gente chama de coevolução. E nesse processo, um é produtor, o outro é produto, e eles se definem mutuamente. O produtor gene tem que ser adequado a produzir uma proteína que vai funcionar bem com o ambiente e na replicação e produção do gene. E, do mesmo modo, eles têm que ser coerentes um com o outro. Então, a evolução é sempre da parte conservadora com a parte inventiva, ambos juntos. E esse processo está sempre em revisão contínua em todos os âmbitos. Isso é um processo que é bastante intuitivo. Nós estamos continuamente em revisão de nossos conceitos, de nossas teorias, de nossos procedimentos. Nós estamos estudando sempre, não aprende tudo nunca. E esse processo significa
duas coisas, uma para a ciência e a outra para a própria natureza. Na ciência, isso significa ceticismo. A ciência é cética por essência. Ceticismo significa que não há nenhuma teoria pronta, não há nenhuma teoria acabada, não há nenhuma teoria terminada, tudo está em aprendizado contínuo. Quem parou de aprender está perto de morrer. O aprendizado é contínuo e é só através de aprendizado que você vai sobrevivendo. E isso funciona na natureza também. Na natureza é assim. Todos os sistemas, tanto os de replicação das memórias, quanto de produção de proteínas, estão produzindo variantes continuamente, que é a base do processo evolutivo. Você está produzindo variantes sempre. Depois de variar, é que você vai selecionar aqueles que te servem aqui e deixar para trás aqueles que não te servem. E, então, o processo de criação na natureza é o mesmo que acontece na criação de novidades para a gente. E é assim que a gente progride na evolução e na vida. Agora, o que faz o ser vivo tocar para frente? Nós estamos sempre caminhando, crescendo, produzindo filhos, produzindo novidades, produzindo transformações do ambiente. O que nos dá esse ímpeto? É o próprio metabolismo. Então, é um fluxo metabólico, por isso que eu chamei o ser vivo é um sistema de fluxo metabólico. O que faz isso é o fluxo metabólico, ele é propelido por si próprio quando ele vai consumindo as coisas que ele pega do ambiente para construir suas proteínas, seus RNAs, seus DNAs. Com isso, quando ele está fazendo essas construções, ele está esgotando coisas do ambiente que vão entrar dentro dele, e quando ele elimina, ele está criando vazios sucessivos um atrás do outro, de modo que aqui está sempre vazio e captando mais, e aqui é sempre eliminando, porque se ele não eliminar, aquilo vai entupir, ele para de captar e morre também. Então, o processo metabólico é o que faz a propulsão do sistema vivo. E o processo metabólico é sempre esvaziamento nos fundos para produzir espaços na frente que vai manter o sistema de captação, transformação e excreção. Então, essa rotação contínua do fluxo metabólico é que é o tal do elan vital, a força vital, a propulsão. Mais para frente, nós vamos voltar a isso. Então, tem esse processo de... O que propele o ser vivo é o esvaziamento ajusante que vai criar vazios a montante e produzir sempre o fluxo. O problema acontece com o tipo de material que a gente usa. Quando a gente usa carboidratos ou lipídios, que são moléculas constituídas só de carbono, oxigênio e hidrogênio, os resíduos são fáceis de você eliminar. Quando você digere açúcares ou digere lipídios, gorduras, amido, essas coisas, o resíduo é sempre CO2. Você só expirar e solta ele. Ele não vai se acumular na gente, a menos que a gente tenha uma deficiência respiratória. Mas isso é fácil de eliminar. O problema surge porque nós temos alguns elementos aqui, que são os elementos principais da célula, que são as memórias e são as proteínas, que têm nitrogênio. E esse é um problema que o ser vivo criou para si mesmo quando ele inventou que meu material vai ter nitrogênio. Nitrogênio não tem como produzir resíduos facilmente expelíveis. Os resíduos de substâncias nitrogenadas são ureia, ácido úrico, e tudo isso é tóxico. Ureia você precisa de ter muita água para poder eliminar, porque ela é solúvel em água, então ainda bem. Mas quando é ácido úrico, ele não é muito solúvel, aí vira pedra. E aí, para você eliminar ácido úrico, é complicado. Quando esses materiais são feitos, então nós temos esses problemas de como dispor dos resíduos de material nitrogenado. Esse problema nunca foi bem resolvido, e esse é um problema que o modo do ser vivo resolver foi de jogar fora pedaços de si próprio, jogar fora pedaços do próprio organismo, que são vesiculinhas que a gente produz. Então, as células, quando vai se
livrar de macromoléculas, ele pega pedaços de RNA, de proteínas, coloca em vesículas e faz extrusão deles e excreção deles em vesiculinhas. Vou mostrar no próximo slide uma figurinha disso. Como é que a gente fica livre desse material particulado em vesículas? Então, por causa desse problema que a gente cria, a gente tem que usar um artifício que não é nem respiratório, nem urinário, tem que eliminar em vesículas. E daí surgiu uma solução mágica que a célula inventou, é que quando algumas dessas vesículas receberam memórias dentro dela, elas se tornaram células filhas. E aí está inventada a reprodução. Então, nós temos que eliminar materiais em vesículas. Aquilo vai ser perdido. Mas ela tem uma função importante de manter a síntese de proteína e manter o fluxo bonito, porque eu estou jogando fora a proteína e vou produzir mais. Mas quando eu inventei essa de quando colocar a memória dentro da vesícula, ela virou uma célula filha, porque uma vesiculinha com memória dentro vai começar a crescer. Então, aí está inventada a reprodução e o fluxo metabólico se completa com a reprodução. Então, isso é uma situação esquisita, o termo é meio estranho, mas eu gosto de falar que a célula excreta um filho. A célula, em vez de excretar só a vesícula, excreta um filho. E aí tem, desse tipo de raciocínio que a gente faz, tem duas consequências interessantes. Uma consequência vem da etologia ou da psicologia, falando das pulsões, dos impulsos principais que as células têm, que os organismos vivos têm, que essas pulsões principais estão nos extremos do fluxo metabólico. Um extremo é na captação, que são os desejos alimentares. Todo o organismo vai atrás de alimento. E o outro desejo é na excreção, que se tornou reprodução. Então, foi só quando essa sacada de que a célula acrescenta ao fluxo o processo reprodutivo como parte do fluxo, aí fica entendido como são as duas pulsões principais que se tem. Uma é na nutrição, nas entradas do fluxo metabólico, e a outra é na reprodução, que é na saída do fluxo metabólico. Então, o organismo é não só um fluxo de alimentação e excreção, e também um fluxo de reprodução, que são a mesma coisa. Isso aí eu demorei a conseguir fazer uma elaboração disso aí. Quando eu era moço, eu lembro que me encucava muito como é que a reprodução é tão junta com a excreção. Os órgãos que fazem o processo reprodutivo nos animais são misturados lá com o sistema urinário. A gente vê essa associação urogenital, vem lá da embriologia. Isso me encucava muito, até que, há pouco tempo, procurando esse conceito de ser vivo, apareceu esse negócio do fluxo, que chega na reprodução, e aí está explicado essa associação do novo com a escória, do bonitinho do filho com uma excreção, são coisas de origem que a célula já resolveu dessa mesma maneira lá atrás. E aqui uma ilustração dessa coisa. Aqui são celulinhas de bactérias com as vesículas que elas extrudem, que elas excretam. Então, a excreção de vesículas é uma coisa que a célula faz normalmente, continuamente, com um mecanismo de se livrar de matéria proteica e nucleica que ou se estragou, ou está em excesso, ou a célula cresceu demais e vai se picar em duas, produzir filhos. Isso também faz parte de um processo que é universal. Vocês vão lembrar de já ter ouvido falar do tal do Oparin, que no começo do século passado estava lá trabalhando com as bolinhas que ele chamava de coacervados, olhando aquilo no microscópio. Então ele pegava goma arábica, gelatina, matérias biológicas, mas que não eram vivas de modo algum, porque viva é só a célula.
mas então são matérias derivadas do biológico, olhava aquilo no microscópio e ali via essas bolinhas. Essas bolinhas parecem célula em reprodução. Então, tem uma célula que ou une com a outra se fundindo, ou separa uma da outra se dividindo. Também saem uns brotinhos a partir das vesículas maiores, saindo deles é uma excreção de uma gêmula ou de um brotamento que sai de uma molécula. Parece muito moléculas, células de fungo em reprodução, quando ela gemula. Então, isso aí tudo parece muito com célula. E você vê que isso aqui não é nada vivo, então é um processo físico-químico simples, quando você tem polímeros em água, e eles fazem isso. Então parece, é por isso que ele ficou louco, poxa, eu achei a origem da vida, deve estar misturada aí com esses coacervados, porque ele olhava no microscópio e via que parecia, claro que não era nada disso, mas mostra que esses processos que a célula inventou não são uma invenção sozinha dela, porque já existia antes. É um processo que a própria água, interagindo com esses polímeros, faz esse tipo de vesículos. E a célula deve estar usando um mecanismo que a física e a fisicoquímica lhe oferece de graça. Aqui é uma célula já de um eucarioto. Você vê que ela é toda cheia de bolinhas na superfície. Cada bolinha tem um monte dessas bolinhas pequenininhas, toda cheia disso. São as mesmas caras, só que é uma célula tão grande que vive expelindo bolinhas o tempo todo. Na reprodução, a gente vê aqui, esse é um ciclo um ciclo vital de um fungo, Saccharomyces, Saccharomycodes ludwigi. Você vê como é que a célula reproduz. Ela primeiro manda um brotinho para fora, que parece com esses brotos aqui. Esse broto vai a ponto de quase que despregar da célula. Depois ele recebe, a célula divide o núcleo lá dentro, manda o núcleo para lá, então esse brotinho recebe um genoma e daí virou a célula filha. Então, é o mesmo processo que vai, e essa é a solução ideal que a célula achou. Com a reprodução, ela, ao mesmo tempo, está mantendo suas sínteses ativas, nunca entupidas, sempre que está perto de entupir, ela manda a vesícula para fora ou reproduz, e quando reproduz, então, ela achou o ciclo ideal, porque não está perdendo material nunca, ela sempre reproduzindo. O modelo que eu uso para isso é um modelo que um dia eu ainda vou achar um físico, um engenheiro, para conseguir modelar essas coisas para mim. Eu modelo o metabolismo como uma correia dentada, que aqui está as partes cefálicas, aqui a parte caudal, isso vai sempre caminhando para aquele lado lá, para o lado da cabeça, deixando a cauda para trás, isso é uma correia dentada, isso significa que a cada passo, a cada dente que a correia dentada faz, é a entrada de uma unidade de substrato que vem do ambiente. Então, quando ela cata alguma coisa, ela dá um passo nessa correia dentada. Quando esses materiais entram nessa engrenagem que é das proteínas, que está em verde, a proteína usa aquilo, consome, então ele faz um passo consumptivo, faz um regenerativo, que é por expressão das memórias, e o sistema, então, dá uma rodada. Com um passo da engrenagem da correia dentada, ele dá uma rodadinha na engrenagem de proteína, e essa vai consultar as memórias de DNA que ela tem para repor as proteínas, que vai manter esse ciclo funcionando. Então, aqui é aquela tríade, novamente, de metabolismo, proteína e genética, os três funcionando conjuntamente, com um sisteminha de catraca simples, né, que eu espero que um dia a gente possa modelar. Tudo que está em vermelho aqui é de metabolismo, tudo que está em verde aqui é de proteína, que ficou pequenininha aqui, ela faz tudo, mas ficou pequenininha, e as memórias também são pequenininhas, porque é importante é o fluxo. Surge aqui, então, essa conclusão numa sentença esquisita. Se o fluxo se mantém, as memórias e as identidades podem variar. Então, ao longo de nossa vida, nossas memórias mudam. Ao longo da evolução, os DNAs das células todos mudam,
são diferentes os DNA de cada um de nós, nenhum de nós tem o mesmo do outro. Tem um padrão da espécie, e as espécies vão passando de uma para outra, então as identidades mudam, as memórias mudam, então, e o que permanece é o fluxo. Fica uma coisa estranha, né? E o fluxo é meio imaterial, né? O fluxo é que nem um rio passando, e nunca é o mesmo todo o tempo, é a mesma coisa do que acontece aqui. O fluxo biológico é assim, as memórias vão mudando, a especificidade vai mudando, os indivíduos mudam, as identidades mudam, mas permanece o fluxo. E o fluxo é como um sistema de... como é que chama aquela corrida de revezamento? Corrida de revezamento, aquelas provas de revezamento. Os indivíduos vão passando a bandeira um para o outro, as populações vão passando de uma para outra, nunca são os mesmos indivíduos, sempre diferentes uns dos outros, e essa é uma das conclusões que a biologia nos leva. É mais importante a população, a linhagem, a sequência, o correr, o revezamento, do que cada indivíduo. Isso também é ruim, né? Meio estranho, a gente fica diminuído nesse processo, né? Mas tudo bem. Acabou a célula, agora nós passamos um pouquinho para estudar um pouco de interações, aqui são só 3 slidezinhos disso, e aí a gente termina. São as interações nas populações. Uma das coisas é dizer que não deve haver vida difusa no espaço, nem em moléculas singulares. Então, um vírus não deve ter vida, um vírus não deve ser vivo, porque vida é um processo que depende de metabolismo, depende de ter uma memória, de produção de proteína, e daí para frente. Então, as atividades vitais e biológicas são mais complexas do que pode ser feito por molécula de um tipo só. Então, DNA não é vida, nem RNA, nem proteína, nem nada disso. Vida é um sistema, cuja parte principal é metabolismo, que permite o sistema se manter. Sem metabolismo, a célula morre. Ou a célula pode até não estar morta, mas está parada. Então, a gente chama isso de vida suspensa. Vida suspensa é quando você tem, por exemplo, fermento Fleischmann congelado lá no freezer. Não está vivo, porque não está mexendo, não está fazendo nada, mas está parado lá. Mas também não está morto, porque você pode colocar ele numa temperatura adequada, no meio adequado, ele ressuscita, né? Então, ele tem vida suspensa. Então, a gente tem o ser vivo, o ser com vida suspensa. Só que, quando ele está com essa vida suspensa, a gente não sabe se ele está vivo ou se não está. O único modo de saber é o de olhar para ele, parece que está vivo, porque não está estragado. Mas ele pode nunca germinar. Se ele não germinasse, ele fala, não, então ele não estava vivo. Só que você não, então fica essa coisa estranha da biologia. E nas populações, nas interações, isso é obrigatório. Desde que aconteceu a primeira reprodução, você já tem 2. Segunda reprodução, você já tem 4. E se a reprodução é parte importante, fundamental da célula, é obrigatório populações. Então, esse aqui é o esquema do pensamento darwiniano. O pensamento darwiniano é que o que vale são populações, não vale um indivíduo. O indivíduo sozinho não dá em nada, só dá em alguma coisa, e só é capaz de adaptar, só é capaz de passar pelo processo seletivo e tocar o bonde, são populações. Então, o pensamento darwiniano é basicamente populacional, onde nenhum é igual ao outro, mesmo gêmeos, nenhum é igual ao outro. Então, o pensamento darwiniano é pensamento populacional. As variedades é que importam, não importam as homogeneidades. Até o Nelson Rodrigues já sabia disso, né? Ele falava que a homogeneidade é burra. Unanimidade é burra. Pois é, até ele já sabia disso. Então, as células interagem, fazem populações através de elementos comunicativos. Esses elementos comunicativos, aqui tem uma lista deles, que a gente chega até nos vírus. Então, eles são importantes para que as células se comuniquem uma com a outra, que os organismos se comuniquem uns com os outros e interajam.
e possam participar desse processo de trocas. As trocas são importantes para a evolução. A tal da unanimidade não é interessante. É importante que haja a variedade e cada um fica transportando para outros as novidades que cada um inventou. Então, tem aqui essa listinha. As micromoléculas que fazem parte desses processos comunicativos, tem vários aqui que são mais ou menos fáceis de a gente perceber. São os atraentes, né, que as flores atraem insetos a partir de perfumes ou de outros odores que podem ser repelentes também. Feromônios, que é a atração sexual entre organismos. Bactérias têm sensores de densidade populacional. Quando uma cultura de bactéria dentro de um tubo de ensaio começa a crescer muito, daí a pouco elas percebem que tem gente demais lá dentro e elas param de crescer, porque eles têm sensor de densidade populacional. A gente chama isso de quórum. Quórum é saber quantas pessoas tem num determinado conjunto. Então, são sensores de quórum, sensores de densidade populacional. Podem ser moléculas maiores, como hormônios proteicos. Eu já mostrei antes a insulina. Ela é um hormôniozinho proteico lá, que é tipo uma sentença, que tem 50 letras, né, de aminoácido dentro dela. E tem vários RNAs que são também transportados de célula para célula em vesículas. A medicina inteira, hoje em dia, está na moda agora estudar comunicação através de vesículas. Então, aquelas vesículas servem não só para você jogar fora, serve também para outras moléculas, para outras células captarem e receberem comunicação através dela. Uma outra parte, que é também de sequências, é de elementos móveis dos quais a gente conhece vírus. Tem vírus de DNA, como é esse aqui que eu mostrei lá no início. Você lembra? Tem uma bolinha preta aqui. Vírus de DNA, vírus de RNA e até vírus de proteína, que a gente chama de prions. Os prions, que nem o vírus da vaca louca, é um vírus só de proteína, sem RNA, sem DNA, que pode passar de um para outro. E tem os não químicos, que esses é que são os mais importantes para nós, né? A gente não gosta muito de vírus, não gosta muito a gente não é muito sensível a esses repelentes e cheiros, aí não são muito sensíveis a isso. São os comunicadores sonoros, visuais, linguísticos, gestos e faces, os vírus da informática digital, e alguns chamam até de memes culturais. O pessoal da informática usa isso, né? Quando ele manda uma mensagem e essa mensagem agrada muita gente, eles começam a replicar aquilo, e aquilo, ele fala que viralizou, né? Quando viralizou é quando ele se torna um meme cultural e ele esparrama com facilidade. E o problema com essas estruturas aqui é que a gente joga no ambiente na esperança de que aquilo vá atingir alguém e que aquilo tenha um resultado que a gente espera que tenha e que às vezes não acontece, né? Mas aí é que entra uma parte importante, que toda a evolução, toda a vida é cheia de historicidade, contingências, coisas que você esperava que acontecesse e não acontece, ou coisas que inesperadamente acontecem, os que não esperava. Então, são as contingências e a historicidade da vida. São essas novidades que vêm dessas comunicações que às vezes acontecem, às vezes não. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas faz parte do procedimento. Agora nós vamos ver o que surgiu de novo com a vida desde que a Terra inventou isso de produzir ser vivo dentro dela. Vermelhinho aqui é uma coisa que a gente que já foi médico nunca consegue deixar de ser. E eu, quando então penso em vida como um sistema de fluxo, a gente tem que pensar também doença como perturbação do fluxo. E essa é uma sugestão que eu ainda estou procurando alguém que vai se animar a pegar aquele CID, que tem lá 8.000 doenças, é por aí, 5.000, 8.000, deve ter mais. E classificar aquelas todas lá, ver casos especiais, quais são perturbações, de qual tipo de fluxo e tal, mas um dia a gente pode fazer isso também. E o que surgiu de novo na Terra?
com esse fluxo universal de matéria do qual os seres vivos participam. Matéria, para mim, é energia e massa. Energia e massa são a mesma coisa, a gente chama isso de matéria. O que surgiu de novo? A gente não encontra, ao estudar os seres vivos, desde que começou a estudar, todo mundo pensava que existia algum tipo de energia especial lá dentro, mas ninguém nunca encontrou. Então, a conclusão temporária até agora é que não há nenhuma nova forma de energia. A gente fala em energia psíquica, né? Mas isso aí significa principalmente a reação que a gente tem a um evento que nos afetou psiquicamente. Então, a reação que a gente tem pode ser forte, pode ser fraca, mas não significa que tenha energia nova. As novidades são os modos de realizar metabolismo e de realizar comunicações uns com o outro. Um outro aspecto importante é que o ser vivo parece andar contra a degradação, contra a entropia, enquanto ele está se construindo, se fazendo, né? E o conceito de entropia na física é de que tudo estraga, tudo gasta energia, ninguém consegue produzir energia, você só consegue transformar energia, e é sempre de uma energia mais forte para uma menos forte, e esse é que é o conceito genérico aí de entropia. O organismo, quando se faz, quando cresce, quando vai inventando coisas, ele acha que é antientrópico. Eu também acho que só que ele é temporário, fugaz, frágil, dura pouco. A gente pode durar, quanto? 100 anos, por aí? Mais ou menos, né? Mas tem bicho que a maioria vive menos, tem alguns que vivem muito, tem umas árvores que vivem 5.000 anos, tem umas oliveiras lá na Sardenha, até 5.000 anos. Então, mas ela sempre vai morrer, e a gente, então, eu chamo isso de pseudo-antientrópico. E é daí que entra aquela figurinha do Sísifo, né? Nós somos frágeis, fugazes, nós inventamos um tipo de organização biológica que a gente diz que é antientrópico, mas é pseudo porque não vai durar. E a gente sabe que não dura. Então, a gente pode descrever o processo biológico como uma série de Sísifos, que vão morrendo, 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 está empurrando pedra para cima, está empurrando pedra para cima, mas uma hora para e tem que passar a bola para outra. Então, o processo biológico é um conjunto, uma série de Sísifos em prova de, já falei o termo antes, prova de revezamento, né? E os Sísifos vão se... Agora, isso também não impede que a gente um dia possa inventar um modo de reinterpretar esse esquema da entropia e achar que pode achar um modo diferente, porque isso tudo entropia também é parte de uma observação, que é uma observação muito boa, é a segunda lei da termodinâmica, mas a gente pode um dia vir a reformar isso. E a biologia é bastante aberta nesse sentido. Porque quando a gente percebe como aconteceu o processo biológico, a gente vê que ele é muito poderoso, muito forte. A Terra, a Lua e o Sol, a gente calcula as medições aí que tenha 4,5, 4,6 bilhões de anos. É inimaginável bilhões de anos atrás. Nem 1000 a gente consegue avaliar direito, mas 1 bilhão, e são 4,6 bilhões. Então, o Sol, a Lua e a Terra têm essa idade. Os primeiros fósseis de seres vivos estão há 3,5 bilhões de anos atrás. Então, é nesse intervalo que surgiu a vida. A gente coloca isso uns 4 bilhões de anos atrás que deve ter surgido. E, nesse processo, a vida nunca parou, desde que ela surgiu. Por quê? Todos são iguais. Todos são DNA, RNA e proteína. Então, nunca parou, é sempre a mesma coisa, sendo transmitida ao longo desse período todo. E são 4 bilhões de transmissão, e é transmissão direta, transmissão de massa, transmissão de célula para célula, de gameta para gameta. Então, nunca parou. Então, desde que começou, nunca parou. É um troço estranhíssimo, né? Umas entidades que são assim fugazes e frágeis, durar 4 bilhões em um processo contínuo que nunca parou, apesar de todos esses eventos de extinção que
que aconteceram aí, extinções abundantes. Então, esse é um dos problemas que a gente tem que elaborar nas filosofias da gente. O outro é nós só podemos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, descrever, conversar e trocar essas ideias, é porque nós temos uma consciência que nos permite construir teorias e descrever essa história. A vida é uma história de evolução a partir desses 4 bilhões de anos para trás. E a gente constrói essa história mais ou menos objetivamente, observando a natureza, mais ou menos subjetivamente, porque a gente põe emoções nisso tudo, e põe essas razões e teorias e lógicas e matemática nesse troço todo. Quem é que garante que tem matemática na natureza? A gente usa a matemática para interferir na natureza, mas não quer dizer que a natureza saiba fazer matemática. A gente acha que sabe. E a gente fica nessa perplexidade do ser humano. Eu acho que consciência, tudo quanto é ser vivo tem, desde uma bactéria até nós. Uma minhoca tem consciência, uma ameba também tem, cada uma à sua maneira. A minhoca não gosta de ver luz, e nós queremos luz. A minhoca, quando vê luz, esconde rapidinho, vai lá para debaixo da terra, e luz é um troço horrível para ela. Mas a gente gosta de luz. E a gente descreve a maneira, esse modo nosso, é um modo perplexo. O modo perplexo para nós, eu acho que é bem representado aqui pelo Pensador, do Rodin, representado pelo Quixote, um lunático, mas que eu acho que é um do melhor representante do ser vivo, do humano. E tem vários outros. Semana passada nós vimos uma palestra do Savassi, ele falando lá do Reobaldo. Reobaldo é um outro perplexo disso. Ele também está nesse triângulo assim, né? Tem o próprio Reobaldo contando a sua história, tem um observador que nunca aparece, mas a gente sabe que o Reobaldo está contando a história para ele. Na realidade, aquilo é um tipo de uma autoanálise, né, que o Reobaldo está fazendo. E a perplexidade dele é o tal do Diadorim, que é um transexual momentâneo, por necessidades da vida lá que aconteceram, ele teve que entrar naquilo. Então, é essa perplexidade que o Guimarães Rosa coloca naquela autoanálise do Reobaldo. Então, é essa perplexidade que é o fundamental do humano. E nisso aí, nós caímos também em várias dissonâncias e contradições entre o que a gente vê na natureza e o que a gente vê na sociedade. A sociedade tem valores que na natureza a gente não pode achar, na natureza a gente vê valores só de alimentar e reproduzir, não tem falar o que é bom, o que é ruim, e esses valores é a gente que coloca, e a gente tem que viver na natureza, então nós temos que aprender muito. E eu acho que ainda nós não aprendemos direito por causa desse. Esse é o último slide. E são essas coisas que a gente não aprendeu direito, que eu vou mostrar aqui agora. São essas transformações ecológicas que a gente fez no mundo. Próprios seres vivos, desde muito antes da gente, já fizeram isso uma vez. A gente chama isso de o grande evento oxidativo. O grande evento oxidativo, que aconteceu na metade do processo evolutivo da Terra. Nós temos aqui há 4 bilhões de anos. Há 2 bilhões de anos atrás, aconteceu uma catástrofe enorme, que foi quando as cianobactérias, aquelas antigamente chamavam algas azuis, são cianobactérias, inventaram a fotossíntese baseada em água. Quando eles inventaram a fotossíntese baseada em água, eles produziram um monte de oxigênio que começou a atrapalhar o mundo todo. Por quê? Antes delas, ninguém gostava de oxigênio, porque o oxigênio não existia, ninguém estava adaptado ao oxigênio. Todo mundo era anaeróbico. E quando essas cianobactérias começaram a produzir o excesso de oxigênio, começaram a crescer muito, porque a água era abundante, e elas usando água para fazer fotossíntese, elas entupiram o mundo de oxigênio, e aí os anaeróbicos todos ou morreram ou se esconderam lá no fundão onde não tem oxigênio. Então, foi o maior evento de extinção de toda a história da biologia,
porque todos os anaeróbicos ou morreram ou se esconderam. Sobrou um tiquinho. Hoje em dia tem um pouquinho de anaeróbicos por aí, né? Porque o oxigênio é o que domina. Então foi a grande catástrofe, que é o grande evento oxidativo. A gente não tem como definir aquilo, porque passou, era um evento molecular. O que a gente tem de registro é observando as espécies minerais. Os minerais que a gente, então, tem rochas de 4 bilhões de anos atrás, tem rocha de 2 bilhões atrás, então tem rochas que a gente consegue datar. E nas datações dessa rocha, a gente conta as espécies minerais que tem nelas. As espécies minerais eram 250 nos meteoritos que estão chegando aqui na Terra. Tem meteorito que vai catar. Os japoneses estavam lá querendo catar um pedaço do meteorito lá no fundo, né, antes de chegar aqui. Eram só 250 espécies de minerais. Nos oceanos antigos, que deixaram algumas rochas daquela idade, de 2, 4, 3 bilhões de anos atrás, lá na Islândia, tem umas rochas de 3,8, por aí. E tinha 1.500 espécies minerais. Isso aqui já tinha um pouquinho de origem da vida nesses momentos. Agora, com o mundo cheio de oxigênio, nós temos 5.000 espécies minerais, um pouco mais. Todo ano descobre um pouquinho, mas passa um pouquinho de 5.000. Isso significa que os seres vivos, através dessas modificações de atmosfera e geológicas, estão aumentando o número de espécies minerais. Vê que bacana. A gente também está produzindo variações nos minerais. Agora, o problema é que nessa era da humanidade, nós estamos aqui há, no máximo, 1 milhão de anos. As contas mais prováveis é de 300 mil anos, que o homem moderno saiu da África e tal. Nesses 300 mil anos, a gente começou a provocar uma reversão completa desse grande evento oxidativo. Agora nós estamos num grande evento de voltar a entupir a Terra com aqueles elementos de efeito estufa. Isso tem um século e pouco, quando começou a Revolução Industrial, a gente começou a queimar petróleo, e aí a gente vai lá buscar tudo aquilo que os seres vivos fizeram, que enterraram lá e que gerou petróleo. Agora nós estamos trazendo aquilo para a superfície e pondo fogo. E põe fogo, está gerando CO2 e vai entupir nossa atmosfera daquilo. Eu coloco isso aqui como insensibilidade, então é uma catástrofe que nós estamos promovendo, é auto-infligida por insensibilidade ao limite da Terra. Mas eu posso colocar aqui como cegueira, porque eu pego um livro do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Então, nós somos cegos a esses eventos que nós próprios estamos causando e que é a grande catástrofe que a gente já está vendo e vivendo. Eu acho, inclusive, isso aqui já é proposição minha, mas não é só minha, que está todo mundo aí já falando nisso. O mundo atual, recente, agora, nessas décadas, vive uma crise de baixa produtividade, porque ele está intensivamente, extensivamente, devastando e queimando tudo, de modo que nós estamos desertificando o planeta. E com essa desertificação é que seria a causa dessa baixa produtividade global que gera essa crise que nós estamos aqui no Brasil, tem lá no Trump, tem lá no Brexit, tem lá em todo lugar. Então, não é uma crise só nossa, é uma crise mundial, global, que eu acho que o jeito é considerá-la ecológica e que isso nos faça pensar. Ou nós temos que reinventar esse modelo que é industrial com todos esses defeitos. O industrial foi bom porque permitiu aumentar condição de vida, aumentar a longevidade e explorar uma opção de coisas nesse mundo, mas também ele já chegou a ponto de exagerar. E agora só temos uma solução, ou reinventar o modelo, ou nós vamos entrar num processo como esse. Vocês lembram que eu falei lá de uma bactéria que tem um sensor de densidade? Nós precisamos ter esse sensor aqui agora para saber o que nós devemos fazer.
Eu acho que nós estamos entrando nessa situação de terra saturada. Terra saturada vai ser um problema. E aqui eu gostaria, de novo, de ter o Saramago para nos fazer um ensaio sobre a terra saturada, que seria uma contribuição importante para ver se a gente acorda. O homem o ser vivo é paradoxal nesse sentido todo. E como é que é aquele de excretar vesículas que você produz moléculas que você não consegue ficar livre delas com facilidade, os resíduos delas são tóxicos, e aí você tem que eliminar aquele troço em vesícula. E hoje em dia um dos grandes problemas, além da apoptose, é também o tal do Alzheimer aí, né? Que se você não consegue pôr aquelas proteínas acumuladas lá dentro de vesícula para eliminar, ela vai ficar acumulada lá dentro e ela é tóxica. Então, tem proteína que você produz, se você não consegue ficar livre dela, você vai morrer dela. Estranho, né? Mas talvez isso é que seja também o benefício que os seres vivos têm, que os faz evoluir. Então, a evolução é sempre uma solução de um problema que nos aconteceu, e isso fez mudar o ambiente onde a gente vive, e por estar nesse ambiente estranho é que vai acontecer um novo tipo de seleção de uma variante outra. Então é importante que a gente tenha variantes. A genética vive de variantes. Se todo mundo fosse normal, não tinha nem genética. E não tinha evolução, porque é todo mundo normal. Então, o normal tem que variar. Esse é um recado interessante. É questão afetiva. Tem gente que sente, tem gente que não sente. Não tem como acreditar. Eu acho que quem acredita em Deus é uma pessoa que sente Deus. E tem uns que não sentem. Até hoje eu estou nessa. Vamos ver. Posso mudar. Fala. A gente só pode se basear na história, né? A história nunca parou. Pode até acontecer que o humano não vai ter condições de manter esse estilo por algum tempo, mas certamente algum vai sobrar. E se não sobrar nenhum, pode começar tudo de novo, porque as bactérias não acabam. Então, a expectativa de que tem é que o processo vida, até hoje, mostrou muita vitalidade. E a gente não sabe aonde vai dar. É por isso que a gente curte aquele princípio básico do processo evolutivo, que o futuro é aberto. A evolução é um processo aberto. Aberto significa que a gente não sabe para onde vai e que a gente não tem condições de predizer. E tudo vai depender de interações com o ambiente que acontecerem. Se um dia surgir aí um asteroide como aquele que matou os dinossauros, aí, pode dizimar nossa civilização, mas certamente vai sobrar uns hominhos aí para um canto que vai começar as coisas de novo. A expectativa que a gente tem é essa. Agora, esperar que entre em colapso geral tudo, não sei. Né? É uma boa questão para filósofos. Né? Eu estou percebendo que o mundo está indo para o buraco. E ninguém toma uma atitude. Está querendo desmatar mais, está querendo distribuir mais arma, só vai piorar. Está inventando teorias, né? Eu coloco teoria aqui nessa parte direita, a parte esquerda é a da natureza. E aqui são nossas emoções. Nós somos teorizadores por essência, né? Desde os primitivos lá, senta na beira da fogueira, contando um caso um para o outro, cada um tinha uma explicação e tal. Nossas explicações vão mudando também ao longo do tempo. Pode ser que daqui a pouco alguém ache uma outra lei que substitua a da entropia, e os quânticos estão aí para falar algumas outras coisas, e a inventividade é grande. Por um lado, eu acho que isso também é divertido, né?
A gente fica estudando o dia inteiro, nunca aprende. Isso é que entra esses aspectos aí de um ceticismo. O ceticismo não é achar que nada resolve, nada, a gente duvida de tudo. É saber que a gente está sempre aprendendo e que nunca vai conseguir aprender tudo. Que é bom, né? Você tem ânimo e ímpeto para ir ao longo de muito tempo ainda. Pode até aparecer um outro tipo de divindade ou de coisa aí que seja mais palatável, porque as que tem por aí, das que tem por aí, eu acho que as mais interessantes são as orientais, hindus, budistas e tal, porque elas são mais parecidas com a natureza. Tem os politeísmos, eu acho que são mais interessantes do que o monoteísmo. Os politeísmos, os gregos, eu acho que eles deviam ser divertidos lá, né? Tinha um Deus para a guerra, tem um Deus para a paz, tinha um Deus para tudo. E todos eles, assim, extrapolando nossas habilidades, nossos defeitos e tal. O politeísmo eu acho mais interessante. Mas eu não sinto nenhum deles. Então... Gente, então, nós agradecemos ao doutor Romeu, a brilhante palestra, né, político, filosófica, social, econômica, como tudo atualmente, e agradecemos a vocês a presença. E na próxima semana vamos ter aí a cápsula, né, que está tão falada aí, que ao invés de fazer, ou complementar, como diz os coloproctologistas, né, de exame coloproctológico. E vocês, por favor, me deem retornos, porque eu gosto de aprender dessas coisas. Então, comentários, dúvidas, críticas e coisas assim vão enriquecendo meus estudos. E um dia isso vai ser escrito e tal, né? Obrigado, gente. Então, boa noite. Eu vou passar para o doutor Romeu.